Estamos começando mais um episódio do Feira Pod e aqui ao meu lado esquerdo está Lil. Muito prazer, Lil. Muito obrigado por estar fazendo essa parceria comigo hoje. E na nossa frente, Lil, estamos com quem? Com Aninha Pinheiro e com Alfamiro. Olá, gente. Tudo bom com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Massa. E hoje a gente vai falar um pouco, né? Como eu posso falar, esse momento histórico que vocês criaram no cenário de teatro de Feira de Santana, porque vocês estão, vou dar logo no começo. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Me dê, papai! Participando do Prêmio Shell, o prêmio mais importante do Brasil. Vocês colocaram Feira no radar do Teatro Nacional. Fazendo demais. história. Mas eu acho que, assim, antes da gente adentrar pra falar do prêmio, que eu acho que é a consequência, vamos falar do início. Como é que nasceu essa CIA? Em 2018, eu e Júlia começamos a idealizar, né, a companhia. Só que é algo muito distante porque questão financeira, enfim. E a gente tinha muitas outras demandas. E aí, quando foi em 2019, me surgiu um convite para fazer um espetáculo para uma creche. E aí eu escrevi o roteiro do espetáculo e tal, a gente fazia uma parte de encenação, as crianças entravam, dançavam e assim foi, né? E só quando eu terminei esse texto, eu falei pra Júlia, poxa, Júlia, isso aqui deu um espetáculo muito legal no teatro. A gente tirando a parte das crianças e montando, colocando outro personagem. E aí eu falei com a Júlia, isso aqui dá um espetáculo muito bom. Vamos pensar nisso. Só que a gente não tinha recurso e tal, e foi me deixando passar. Surgiu a PENAB, Aldir Blanc. Na época era Aldir Blanc, né? E aí veio pandemia e tal, veio a Aldir Blanc, fizemos a inscrição, passamos. Lio, De fato de fato começou assim. Aí eu falei, Lio, vamos lá me ajudar a escrever o texto? Vamos. Pro edital, no caso. Não, o texto do espetáculo. Ah, já. Porque já a gente fez um projeto, né, na verdade. Em partes, pra quem não conhece entender, né? Vocês, Isso. quando saiu, era o Aldir Blanc já? Era Aldir Blanc. Já era o Aldir Blanc. Vocês escreveram no edital Isso. e ganharam o recurso do edital. Isso. Pronto. Porque era um edital pra montagem. Exato. A gente Então, ainda não precisava tinha. escrever o espetáculo. A gente Pra tinha começar a montar. só o texto que ele tinha escrito, né, pra creche. Era Mas era a ideia, Sim. né, do espetáculo, que era muito boa. Então a gente escreveu o projeto, imaginou como seria o resultado desse projeto. E aí foi que, passando no projeto, foi que eles dois aí juntos fizeram um texto que é hoje, né? Porque o texto precisava de uma adaptação. Isso eram três personagens. Eram só 3 personagens. Aí, quando a gente reescreveu, colocou mais um personagem, que era a Luna, né? Que Isso, não que é tinha, a personagem e de Lil. começou a ter, que é a minha personagem. E o texto também, a história precisava ficar maior, porque quando eles fizeram era um podcast. Era então um pocketzinho, era assim, um pocket bem pequenininho. curtinho, acho que eram 25 minutos. E hoje tá com quanto tempo? 45 minutos, né? Não, hoje 55, 55 minutos. Acho Mesma que são coisa, pouco. 55. É, porque é um musical É um infantil. musical, é. Entendi. E hoje qual é o tamanho do grupo? Quantidade de pessoas que estão com vocês? 4 pessoas. São 4 Nós pessoas. quatro. No elenco Ah, são é. 4. A mesma, Mas temos mesma a nossa coisa. equipe. Eu, Lio, Ana e Júlia. Nós 4. Só tá Desde o faltando o início. Júlia. Isso. Júlia não tá aqui com a gente hoje. Isso. É. Desde o início, nós 4 estamos aí, firmes e fortes até hoje. Agora, ô Famiro, Sim. a minha maior dúvida, é muito difícil fazer teatro em feira? Muito difícil. Mas seria só o teatro ou arte em si? Não é só o teatro, não. Acho que viver de arte, eu acho que em qualquer lugar é muito difícil. E quando você fala de interior, é um pouco mais, né? É difícil da gente, por exemplo, chegar na capital, sabe? É muito difícil. Por mais que Feira seja uma cidade próxima a Salvador, Sim, colado. entendeu? Ainda assim é muito difícil a gente E conseguir. é uma diferença absurda Sim. de consumo e tudo da arte. Sim. Aqui é um pouco mais difícil da gente conseguir público, das pessoas consumirem a arte. E em relação a Salvador, você vê, quando a gente vai assistir espetáculos lá, né? É assim, tem que fazer sessões extras, porque o público consome muito. Os ingressos né? acabam Sim. logo, muito né? E, rápido. tipo, acontece vários espetáculos ao mesmo tempo em vários teatros e todos os Funciona. teatros lotados, sabe? E aqui em Feira você vê uma dificuldade. Apesar que de 2019 pra cá, melhoramos muito. Uhum. Muito. Já Consideravelmente. chegamos a lotar espetáculo de povo voltar pra casa. Isso, tipo assim, Feira, Ficar quando eu com comecei a lista fazer... de espera. Quando eu comecei a fazer teatro, não existia não, pô. A gente penava com ingresso de R$10 pra lotar um teatro. A gente teve muitas políticas públicas Sim, também nos isso últimos tipo, anos, né? Isso ajudou muito. Isso, consideravelmente. A gente mesmo só conseguiu criar a CIA única porque teve a Lei Aldir Blanc.
Então, talvez se não tivesse a Leo de Blanc, a Ciência Única tivesse um outro aspecto hoje. Talvez não existisse. Né? A gente fez a Aventura de Joca, que é o nosso primeiro espetáculo, e a partir disso a gente falou, por que não, né? Criar uma companhia. E assim, na cara e na coragem, porque a gente vem fazendo outros espetáculos há muitos anos em feira, e a gente sabe que o teatro que a gente faz é um teatro de guerrilha, a gente faz porque a gente ama, né? Então muitas coisas saem do nosso bolso. Então a gente sabia que era um desafio muito grande criar uma companhia de teatro. Porque quem tem nome em feira tem, né? Então, tipo assim, quando a gente fala de teatro, existem pessoas que vão vir ali, o nome vão vir muito mais rápido. Então as pessoas, elas acabam ali confiando, dando crédito mais fácil. A gente cria uma companhia que é jovem, com os jovens. Existe um tempo ali pra você criar para o público engajar junto com a gente, abraçar isso. E foi no período de pandemia, né? Então, tipo assim, a gente não teve estreia presencial. Uhum. Nosso espetáculo online. foi tudo online. O espetáculo de você já foi online. Foi, porque Ele tava na época estreou da pandemia. A gente, tipo assim, ensaiava com distanciamento. Vocês Sim. lembram? Tipo, foi Aquela ali. máscara. Face shield. Foi um pouco assim, caótico o processo. A gente teve o quê? 2 meses. Foram 2 meses pra montar um espetáculo, pra poder gravar e colocar ele na internet, sabe? Editar e colocar lá. E aí, tipo assim, a gente não sabia se o público tinha gostado do espetáculo, porque a gente, sim. Vocês não tinham calor, mano. Isso. É isso, porque teatro, eu acho que É isso. a máxima do teatro é isso, é a troca que a gente tem no momento. A gente tá apresentando e sabe se a galera tá gostando ou se não tá. Acabou, a gente consegue olhar no olho e falar, poxa, ela gostou, não gostou, sabe? E a gente tinha essa dúvida. Eu falei, Lil, se o povo não gostou desse texto, Lil, pelo amor de Deus. E foi várias tentativas desse texto, viu? E Júnior, como tava na pandemia, né? A gente ficava online, ele mandava as ideias, escrevia, e às vezes algo eu não gostava, a gente rasgava, fazia de novo. Foi várias tentativas E, tipo, pra trazer um texto legal assim. para o público, porque é um público infantil, né? Mas também a gente não queria tão infantilizar o texto assim. Então a gente trouxe uma linguagem bem divertida que a criança consegue entender, E que o o adulto público consegue mais entender. exigente que criança não existe. Criança quando não gosta, não Nossa, gosta é difícil, mesmo. viu? Agradar a Difícil criança. agradar a criança. Porque a criança, quando não gosta, amor, ela fala assim, não gostei, e você tem que lidar com isso. Chora no meio da apresentação, quer ir embora. Só que aí, tipo assim. Não retém a atenção. Então a gente tinha esse medo, né? Porque, tipo assim, teatro pra infância, temos uma companhia em feira, que é a Cia Cuca, que é referência É nesse isso, eu ia teatro. fazer esse comentário. E aí, tipo assim, quando a gente chegou, uma companhia jovem, querendo fazer teatro pra criança. E aí, tipo Babado, assim, a gente né? ficou meio assim. E tinha nossa expectativa para com o texto e também sabendo qual ela tinha achado. Só que a gente não tinha noção, porque foi tudo virtual. A gente só veio ter noção, acho que 2 anos depois, não 2 foi? anos depois. Quando estreamos no Sesc, que aí foi a primeira vez que o Sesc lotou. Sim, Aonde aconteceu o Primeira. espetáculo pela primeira vez. presencial? No Sesc. Foi a primeira vez que O lotamos. Sesc ali da Praça da Matriz. Isso. Que é o Sesc Cultural. Isso. Foi a primeira vez que aquele teatro lotou. Dominguinho, não foi? Foi Foi o Dominguinho. projeto Dominguinho. A primeira vez que aquele teatro lotou foi com a Aventura de Joca. Porque ele é grande, Ele é gigantesco. grande. Que é a Aventura de Joca, pessoal, pra quem não sabe, não tem nada a ver com o que O ator ganhou o Não, prêmio. A gente não. ainda Olha, não ele- chegou no ele Mas já prêmio. falou- conhecendo Ele a já gente falou assim, assim, ele vai ganhou ganhar o prêmio. também, mas Então não, eu ele já vai estou ganhar também. profetizando É isso aí. que está competindo ao prêmio. Mas então, isso a gente tá entendendo que como a Cia nasceu e como foram os primeiros Sim. espetáculos Isso. que aconteceram. Isso. E aí, a partir desse momento, o que acontece em seguida? A Aventura de Joca tem uma proporção muito grande. Apresentamos um A gente, ano sem parar, a gente praticamente. começou a rodar. Em feira ou começaram a rodar? Começamos a rodar. Fomos pra Santo Santo Antônio de Jesus, pelo Sesc também. 2 vezes pra lá, não foi? Fomos pra Antônio Cardoso. Antônio Cardoso, Santo Estevão. A gente começou a rodar essas regiões, a Por cidade aqui, daqui da né? região. Por perto. Participamos do Fenatifes 3 vezes com Joca. Acho que sim. 3 vezes com a Aventura de Joca. Então foi um espetáculo que, tipo assim, fez a Cia. Eu acho que fez a Cia, a Aventura de Joca. Mostrou assim, olha, eles não estão pra brincadeira, não. Eles querem mostrar um teatro de qualidade, eles têm vontade de fazer, eles estão fazendo, sabe? Eu acho que a Aventura de Joca veio pra mostrar a cara da Cia única. E o famigerado retorno do público, né? Foi muito bom. positivo. Todas as vezes que a gente apresenta, a gente tem, assim, um resultado muito legal com as crianças. Elas adoram, elas reagem. Até quando a gente termina o espetáculo, né? Muitas vezes a gente desce ali, tira foto com as crianças. Eu faço uma personagem que ela é, vamos dizer que ela é a vilã da história. E é muito engraçado porque criança, ela vive, né? Aquilo. Então, muitas crianças, elas não querem tirar foto comigo, elas não querem ficar perto de mim. É Ou então surreal, depois- assim. Aí elas, não,
Ela é boazinha. Ela Ela é é boazinha. Ela fica boazinha, ela é boazinha. Até aniversário já teve, da aventura Foi de Joca. mesmo. Tema de Temático, aniversário, foi tema de tema. aniversário. Viram a nossa presença no aniversário. Foi, tema de E aniversário. chegamos lá, o aniversário tinha feito tudo personalizado, temático Do espetáculo. Da Foi um aventura espetáculo de que a Joca. gente, de fato, abriu portas pra gente, assim, né? Uhum. Pô, Acho que pra afirmar se é única enquanto companhia, né? Tipo assim, não, a gente tá aqui e a gente veio pra fazer teatro mesmo, continuar isso. eu acho que pra quem tá assistindo a gente não tem noção, vem a ideia, eles têm sorte e tal, ninguém sabe o que acontece Aham. nos Que horas a gente bastidores. vai dormir, É. escrevendo. Quantas Não, vezes a gente ensaiou. As vontades de desistir, porque a Sim. gente muda o palco, mas é a mesma coisa. Que nem a gente aqui com o podcast. Quando a gente começou na pandemia também, né? Que foi o grande boom dos podcasts. Sim. A gente também viveu, pô, será que vai dar certo? Não vai? E hoje existe uma empresa chamada Estúdio Esferapod, decorrente de uma ideia que foi eu e Diego, que hoje não está aqui, era pra fazer um podcast porque eu queria escutar histórias de Feira de Santana, assim como a história de vocês. Sim. Então aí depois as pessoas falam, tiveram sorte, Rodrigo teve sorte. É sempre É ninguém muito entende. trabalho, É. né? É sempre É muito muito trabalho. Tem coisa por que trás. ninguém vê, né? Que só a gente que Que é a sabe. parte Quem vê maravilhosa. close não vê corre, né? É, Já isso aí. dizem. Porque falando em quem não vê close, não vê corre, quem vê close não vê corre, a gente tem que falar pra você aí, Rosa, a Cocô Latiu Ani. Tempo de ser, que agora estamos falando Nosso espetáculo filho mais do indicado ao espetáculo Prêmio Shell. indicado ao Prêmio Shell. Nosso caçulinha. E aí agora vem o ponto. Como é que foi a criação, o pensamento pra iniciar essa jornada? Porque assim, o prêmio é o resultado de algo que foi criado. Uhum. E aí como foi? Um dia vocês estavam lá e falaram, e agora? Próximo espetáculo? E Posso falar, basicamente posso foi falar? isso. Peraí, Vai. mas rapidinho, amiga. São João de 2023. Não lembro, de 2022, Acho que 2023. foi 2023. Estava com Júlia lá curtindo o São João de Jequié e Liu. Eu falei, gente, precisamos montar um espetáculo no meio da festa. E é os melhores momentos pra ter ideias. Bebo. Precisamos montar um espetáculo novo. Júlia amigo, vamos montar um espetáculo novo. Sobre Nordeste, sobre São João. Que incrível. Vamos, Foi mesmo, então. velho. Eu lembro disso. Chegamos em feira, vamos começar então a pesquisar, que não sei o que lá, sobre São João, sobre o Nordeste, sobre Sertão. Aí, Era essa a ideia. Era essa a ideia. A ideia inicial era essa. Vá, amiga. Prossiga. Aí, em um belo dia, estávamos na varanda lá de casa, você lembra, né? Estávamos na varanda lá do terraço. E aí, Júnior falou que queria escrever uma história sobre algum orixá. Não, Na verdade, essa é foi depois, sobre tempo. Sobre tempo. Sobre tempo. A gente Porque eu falou. sonhei. Ele sonhou. E aí, não. Aí ele falou bem assim: eu queria que vocês. Tipo, a minha lembrança, né? Que vocês trouxessem algo que remetesse ao tempo. Você lembra? Que a Uhum. gente Que a fez várias gente dinâmicas. Trouxe várias dinâmicas, folhas secas, o que aquela folha representava. Foi. o A que gente teve encontros iniciais para experimentações, Foi. né? A gente tinha essa ideia de que a gente queria falar de tempo, mas tempo como? O que é tempo para você? Então, criaram-se reflexões a partir disso. E aí a gente teve encontros em que a gente discutiu sobre isso. Ainda numa perspectiva limitada, vamos dizer assim. Porque várias ideias passavam pela nossa Porque cabeça, a várias. gente fala de tempo e a primeira coisa que vem na cabeça da gente é tipo, relógio, né? Relógio. Ou então algo no sentido de, Cronos. tipo, tô perdendo tempo. Essas frases, Sim. né? Tempo é dinheiro, coisas nesse sentido. Só que alguma coisa, eu acho que em Júnior coçava um pouquinho mais, até pelo fato de ele ter sonhado com isso, né? Sim. Isso E aí. Júnior é a primeira pessoa da companhia que tem uma conexão ali com a religião de matriz africana, né? Foi, na verdade, ele que puxou a gente um pouquinho Sim. pra esse lado, né? Então, chegou um momento em que ele falou assim... Falei, gente, eu sonhei que a gente fazia um espetáculo sobre tempo. Ai, que massa, amigo, vamos fazer. Aí começamos a pesquisar, né? Essa Sim. coisa toda, a dinâmica e tal, os encontros. Só que a gente só pensava em tempo, cronos, relógio. E as ideias se misturavam, e né? se misturando. Vinham outros pensamentos. E várias possibilidades. E me veio aquele insight assim, se a gente falar sobre tempo, utilizando o orixá Iroko, que é o orixá do tempo. As meninas, poxa, que legal, pá, vamos fazer. Incrível, Só que aí eu fiquei tipo assim, A gente velho. não entendia muita coisa. E tipo assim, por mais que eu seja uma pessoa de religião de matriz africana, eu não tenho tanta propriedade, né, pra falar sobre isso e pra fazer algo sobre isso. Então eu falei, velho, a gente tem que achar alguém que tenha propriedade pra dirigir isso aqui, Sim, pra escrever porque a gente vai isso estar aqui. falando de algo real. Sim, A gente vai estar sabe? trazendo no palco vivências verdadeiras. O público que iria chegar para assistir era o público que vivencia aquilo, que Também, são né? de Sim, terreiro, também. entendeu? Que entende da religião. A gente não podia falar qualquer coisa. De qualquer A gente jeito. tinha que ter propriedade do que a gente estava falando ali em cima. E aí Júnior veio com a ideia, e se, né? E se Onissagé A gente dirigisse tinha, a gente? Eu lembro
lembro que eu falei, quem é o Unisagé? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Que Aí ele, Unisagé? Unisagé, aí começou a falar. Ele desconhecia mais ela, né? Em Ela- 2015, o Unisagé veio aqui pra feira com o NATA, que é o Núcleo de Artes, se não me engano, de Alagoinhas, de Teatro de Alagoinhas. Vieram com o espetáculo Exu, a Boca do Universo, pelo palco giratório. E aí eu assisti o espetáculo e fiz uma oficina com eles. Eu fiquei apaixonado pelo processo, assim, pelo espetáculo. Eu fiquei tipo assim, meu Deus. E na época eu nem era da religião ainda. Só que eu fiquei assim, meu Deus, encantado com aquilo ali. Falei assim, velho, que coisa linda. E aí me veio, poxa, e se o Unisagé? Só que, pô, o Unisagé... Sonho. Era tá tipo entendendo? um sonho, sabe? Muito Surreal. distante, pô, porque ela é uma mulher, tipo assim, foda. Ela é super reconhecida no teatro brasileiro, entendeu? Entendi. Inclusive fora do Brasil Sim. também, ela é muito A conhecida. gente achou, ela nem vai te responder. Que Eu tinha nada, ela no rapaz. tinha ela Mas no já Facebook imaginou? na época. Mas a gente ficava naquela, né? Mas já imaginou, o velho? Unisagé, velho. Sim. Poxa, a mulher referência no Teatro Preto de Candomblé. Imagina ela dirigindo a gente, pá. Agora a gente não quer fazer de outro jeito, velho. Tem que ser E a com gente ela. tinha umas ideias já pro espetáculo. A gente queria uma árvore como cenário, porque né, Iroko é uma árvore. A gente pensava, a gente tinha várias coisas assim. A gente Várias tem uma ideias vieram dessas tecelã, experimentações. de uma tecelã que ela ia tecendo a história, e essa árvore ia crescendo de acordo com que ela fosse tecendo e narrando essa história. Várias coisas. Vamos entrar em contato com o Unisagé, mas como, gente? Como? Só que em Aventura de Joca, a gente conheceu o Guilherme Randa. E na verdade eu já conhecia, a gente entrou em contato com ele e fez a direção de arte de Joca, que foi figurino e tal. Vamos entrar, ele deve conhecer o Unisagé. Isso. Vamos entrar em contato com ele e tentar com ele. Uhum. A Júlia entrou em contato, ele conseguiu um contato, só que não era mais dela. Aí a gente falou, poxa, não vai dar Poxa, certo. que E pena. tem um Instagram também, ela tem um Instagram. A gente mandou uma mensagem no Instagram pra ela, mas é aquela coisa, né? Instagram é uma coisa que, às vezes, se você não mexe muito, você também não mexe bem pouco, né? Chega ali em solicitações, fica lá. E fica lá. Acabou. Aí ela não respondia no Instagram, Gente, esse WhatsApp não tinha dado certo. Aí quando pensa que não, o Guilherme Conseguiu manda um outro contato um outro dela. contato. Ó, eu acho que Que é é esse o esse número aqui. dela agora. Liga aí pra ver. Ligamos, Júlia conseguiu falar com ela, marcamos uma reunião. Já era, tipo assim, escandaloso o fato dela ter aceitado conversar com a gente. Entendeu? Então a gente já tava assim, uou! Ela pelo menos aceitou. A primeira pergunta que ela fez pra gente: vocês querem falar sobre o quê? Não, quero falar sobre tempo e Iroko com ela. Você tem quantos anos? Aí Lil falou, você, falei, Ana falou, Júlia falou. Vocês estão jovem. Que propriedade vocês têm pra falar sobre tempo? Bufo. Tapinha, né? Já Foi a começou pergunta- com a primeira tapinha, o pergunta que ela fez jeitinho pra gente. dela. Todo mundo... Aí eu parei assim, falei, olhei pras meninas. Não, mas a gente quer falar sobre o tempo para o jovem preto. E a gente tava assim, empolgados, e a gente queria fazer acontecer. E E o aí- tempo na perspectiva também é que a gente vive hoje, né? A gente Sim. vive acelerado demais. Então a gente queria falar sobre isso, sobre o fato da gente não conseguir sentir as coisas porque a gente tá tão acelerado, todo mundo tá tão ansioso. Então a gente queria falar sobre essa perspectiva do jovem mesmo, o tempo para o jovem. É o que são tirados, às vezes, né, da gente, os direitos, os sonhos estão. E era isso que a gente queria trazer. E aí, quando apresentamos o projeto pra ela, ela falou assim, o projeto de vocês tá maravilhoso, muito bom e tal, só que eu tenho algumas coisinhas pra acrescentar, se vocês me permitirem e tal. Assim, eu topo fazer com vocês, porque eu consigo visualizar vocês na minha história, sabe? Um grupo. Eu saí de Alagoinhas, eu era jovem, corri atrás, fui pra Salvador, consegui, a galera que me ajudou. E eu acho que é o momento de devolver isso. E eu vejo em vocês essa vontade mesmo de fazer acontecer e tal. E aí, mostrei o projeto, ela leu e tal. Só que a gente ia submeter para O Estado. a lei Paulo Gustavo do Estado. Isso. Só que, se eu não me engano, a reunião foi no sábado e era a terça-feira, o último O tempo dia. era menor. Era muito curto. E pra feira só tinha 3 vagas pra categoria que a gente queria se inscrever. E aí, o valor do estado era maior também, né? Ia ter ia ser mais tranquilo pra gente conseguir montar o espetáculo. E ela mesmo assim disse que ainda era pouco. E ela disse, esse Uhum. valor é pouco e tal. Só que ela falou assim, gente, não vai dar tempo de vocês ajustarem esse projeto pra submeter pra Bahia. Segura, a gente ajusta ele e coloca no de feira. Aí eu falei, aí a gente, o Unisagé só são 3 vagas, viu? Ela, gente, vai dar certo. Vamos submeter para o de feira. O Unisagé só são 3 vagas, o Unisagé. 3 vagas, o A gente Unisagé. tava A gente apreensivo, tava. porque era muito mais concorrência pra poucas vagas. Sim. E a gente tava assim, Ela, meu gente, Deus, só fé em 3. Iroko. Só 3. A gente fé tinha em que Iroko, vai acertar, dar entendeu? certo. Ou a gente acertava ou a gente É. acertava. E- E uma coisa que Júnior falou esses dias, essa semana, é que a gente foi
com a fé dela. A fé Porque dela. a gente tava morrendo de medo. Foi A gente a fé achou que dela. não ia passar. Mas não porque a gente não acreditava no projeto, mas pelas condições, né? Eram muitos projetos, eram só 3 vagas, então a gente tava com muito medo. E a gente é inexperiente, né? Nesse rolê de fazer projetos e tudo mais. Mas ela ajudou a gente muito nesse sentido. Então a gente aprendeu muito com ela Verdade. sobre isso do projeto. Então ela trouxe ideias incríveis e a gente foi contemplado, né? Quando a gente viu o nome lá na Resultado. lista, a gente Ficou foi assim. o O terceiro terceiro. colocado. Falei, gente do Eu não céu, a gente acredito. conseguiu. E ela falou, aí ela no grupo, Eu falei. Agora bora trabalhar. E aí foi um processo, assim, muito transformador. Eu falo Foi. que a Cocô, pra mim, Porque ela veio com uma ideia, assim, também totalmente diferente assim, do que a gente pensava. do que a gente pensava, até mesmo da criação do espetáculo. A gente começou o espetáculo de trás pra frente. Tipo, a gente teve encontro com o público antes mesmo de ter o espetáculo. A gente fez, a gente Laboratório. teve a imersão, que foi Isso. só nós 4, e a gente teve o laboratório, que foi no Cuca, né? Isso, porque a gente pensou no projeto não só para si a única, mas para os artistas de feira. Então, quando a gente pensou em convidar, tipo assim, o Nissagé pra dirigir, e a gente montou uma equipe muito legal assim, também que ela falou assim, não, vou levar minha equipe também pra ajudar Sim. vocês. Uhum. E trouxe a equipe dela, a gente falou assim, então, a gente não pode ter isso só pra gente. Vamos abrir pra galera de feira. E aí a gente fez 2 semanas de laboratório no Cuca, em que artistas, pessoas que tivessem Poderiam interesse podiam participar. participar. Isso. Então, foi muito legal, porque a gente teve essa troca também. A gente teve laboratório de voz, de corpo, de interpretação, de luz cênica. Tivemos leitura dramática, que teve mais de 100 pessoas do Brasil inteiro, Sim, que foi online. Incrível. E foi incrível, assim. A gente foi um projeto que foi, de fato, para os artistas, não só para si a única. A gente pensou muito em Feira de Santana, nos artistas de feira, sabe? E movimentar mesmo a nossa rede, porque a gente precisa disso. A gente, por mais que a gente tenha pessoas aqui em feira que são capacitadas e experientes na área, a gente também percebe bem em outros lugares, né? Pra poder melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Com certeza. E aí foi nessa ideia mesmo, assim. E a gente conseguiu, velho. Foi muito, como eu falo, transformador. Pra quem nunca assistiu, vamos imaginar. Como seria uma sinopse do espetáculo? O espetáculo, ele fala sobre 3 Iaôs. 3 Iaôs são 3 pessoas que são iniciadas no candomblé, né? Elas já são feitas, então elas, além de Iaôs, também estão ali no processo de formatura. Estão para se formar Estudante na de teatro. universidade, são estudantes de teatro. Então tem uma coisa de metateatro ali, né? Sim. E aí, eles vão até a Ialorixá, que é a mãe de santo, pra perguntar a ela como se tem tempo pra ser. Por que eles vão até ela perguntar isso? Porque eles passam por uma situação de quase morte. E aí, por esse motivo, elas vão até a mãe de santo, né? E perguntam como é que a gente faz pra ter tempo pra ser. Você não ser jovem preto, que é algo do genocídio estrutural. Então, das balas Metafóricas ou não. Como é? E aí ela joga Ifá, né, os búzios, e pergunta a Iroko como você tem tempo de ser. Então, é basicamente esse espetáculo. E eles têm muita dança, muito canto. E eles têm que, no meio disso tudo, né, existe quem? A professora clássica. Eu faço uma das vozes da professora clássica. Ela é insuportável. O que seria a professora clássica? Aquela professora que ama tudo que é eurocentrado. Tudo, Entendi. Entendeu? Tipo assim, o que é nosso, assim, a gente não pode fazer na escola de teatro, não. Jamais. É os clássicos Tem que ser mesmo, tudo entendeu? clássico. É isso que a gente precisa Inclusive, ela valorizar. fala hello, oi. Ela tem essa Thanks. questão do inglês Thanks. com o português. Obrigada. Tem que ser obrigada. Então, tipo assim, tem essa brincadeira, entendeu? É um espetáculo que você faz você refletir, mas também tem um momento do alívio cômico, você se emociona, você ri, você reflete. Se pra você ter noção, a gente começa o espetáculo correndo. Correndo. São o quê? Eu acho 10 minutos da gente correndo. A gente corre Mais ou muito, hein? menos isso. Correndo. Correndo, se jogando no chão, rolando pra Pulando. um lado, rolando Depois pro termina, a gente tem que outro. cantar, né? Assim que termina de correr, a gente tem que cantar. Não tem uma saliva na boca. Quando tem uma determinada cena no espetáculo, que é o momento que, enfim, eles param. A gente consegue beber Nesse água. momento, eles vão com tanta sede ao pote, realmente. O que parece que eles nunca viram água na vida. Que eles sentam assim e Eu quero fazer uma... é uma sensação de alívio mesmo, de que sentamos agora aqui. Eu quero fazer uma aspas, porque vocês falaram algo muito interessante. Eu sou formado em publicidade. Sim. E eu me formei numa das universidades mais graduadas aqui do país. E dentro da publicidade a gente tinha uma matéria chamada Evolução das
artes visuais. O termo é correto, errado. Não existe evolução, mas até os professores falaram esse termo não é errado. Era história da arte. Resumindo, Sim. a gente vai de pintura rupestre à arte moderna. Em nenhum momento se fala em arte africana. Se você me perguntar qualquer movimento, eu sei, mas é europeu. Uhum. E eu não tinha parado pra perceber isso. Sim. Não se comenta. Não. Tipo, é só o clássico. Sim. Você só estuda arte. Que eles Sim. chamam de clássica. E no espetáculo, os 3 yaôs, eles batem de frente com a professora nesse lugar. Tipo, eu vou me formar, mas eu quero fazer o texto que eu quero fazer. Ela traz vários textos assim, gente, vamos fazer isso aqui, Shakespeare, não sei o que lá, Brecht. Uhum. Não, a professora, a gente quer fazer esse texto aqui, Que eles trazem pessoas a gente traz reais, eles referências trazem referências reais do que eles Mais querem próximas, interpretar, né? do que a gente acredita mesmo. E ela sabe? não aceita. E ela, não, tem que ser isso aqui, que não sei o que lá, professora. Vai ser isso aqui, entendeu? Me batam a caçar. O espetáculo é basicamente isso, assim. E eles buscam por essa resposta. Como se tem tempo de ser, né? E aí tem o personagem Hiroko, que ele vem, ele fala também sobre esse tempo de ser. Eu acho que a maior resposta do espetáculo é a Yalorixá, que é a personagem que a Aninha também faz. Porque tem essa brincadeira. São 3 personagens em cena. Então, tipo, em momentos somos os 3 yaôs estudantes, mas tem um momento que ela vira Yalorixá, a Júlia vira professora clássica, eu me transformo em Hiroko. Enfim, tem essa brincadeira, né? O teatro tem essa liberdade. Mas eu acho que o texto da Yalorixá que é a resposta de todo o espetáculo, sabe? E como a gente até falamos isso em outra entrevista que tivemos, que a Tecelã, que dá a primeira ideia lá do espetáculo, traz a Yalorixá. Quando a gente pensou no espetáculo lá no começo, né, que a gente teve algumas ideias com as experimentações, a gente falou sobre uma tecelã, que seria a senhora que costurava as histórias. E aí, a gente teve esse estalo, assim. nessa última entrevista que a gente teve, de pensar que a Mãe de Santo, ela é essa tecelã, porque no final das contas, ela costura a história e ela dá essa resposta, né, Pra eles. aos yaôs, a resposta que eles estão buscando. Querendo ou não, desde o início a gente já sabia mais ou Sim. menos, né, do que a gente E ia falar. uma coisa que foi muito especial também nesse processo, a gente pensou lá no início, no cenário ser uma árvore, né? Só que em momento nenhum falamos isso pra Nissagé. E aí quando ela trouxe o texto pra gente ler pela primeira vez, tinha lá, cenário, uma árvore de Ojás. Eu falei, vai, tinha que ser mesmo. Era Já pra ser tava isso. conectado. Tá entendendo? Era pra ser isso. É surreal, a E é conexão. uma árvore gigantesca. É- Ela ocupa o palco. O palco praticamente. inteiro. É e- praticamente o cenário. É só a árvore. Uma árvore, E eu ia falar sobre isso, né? Pra quem não assistiu ainda, o espetáculo, ele é esteticamente Lindo. muito bonito. Como é trabalhar com a estética do candomblé? É complexo, né? Porque Mas são ao, muitos mes- elementos. mas ao mesmo tempo, tem coisas que são muito específicas. Sim. Sim. Então, pra quem tem minimamente uma vivência, essas referências, elas vão estar ali. E as pessoas vão catar Vou ela catar logo, na hora. sabe? São símbolos, E pra né? quem São não tem, símbolos. vai conhecer, né? Algumas coisas que são referências específicas Sim. do candomblé, né? Tipo a perê, né? O Que é aperê. o banquinho. A gente usa uns balaios também, Sim, né? a umas dilonga, cestas. que é o copo e tal. Os Uhum. ojás. A árvore é feita de ojás. Ojás são tecido que geralmente amarram nos orixás, ou então amarram no atabaque. Enfim, tecido pra amarrar na cabeça. Mas ele é muito bonito, Esteticamente, é muito... esteticamente. A luz é linda. Ai, A luz de Nando Zambia. A equipe do espetáculo é muito, muito, assim, incrível. Direção e dramaturgia de Nissagé, direção de movimento e assistente de direção de Nansure, direção de arte de Guilherme Hander, que fez figurino e cenário, direção de luz de Nando Zambia. Então a gente tem direção musical de Jarbas Bittencourt. A gente tem uma equipe muito boa, assim. E visualmente, não é porque a gente que faz, não. Mas é muito Tudo bonito. se completa, bonito. sabe? Muito Muito bem. Nada bonito. tá por É. acaso. Tudo foi feito, pensado assim, Nos minuciosamente. mínimos detalhes. A luz é diferenciada, a luz fica empendurada, É porque- literalmente. A luz que usa no espetáculo, ela fica solta. Que é justamente os focos onde eles aparecem as primeiras vezes Uhum. do espetáculo correndo. A luz precisou ser descida, ser feita descida. Ela não é grudada Lá em cima. Como o fazer. Nando falou, não é apenas uma luz. Faz parte do cenário. A luz Uhum. fala, tem momentos que a luz fala. Tem coisas no espetáculo que aconteceu uma vez, que depois eu parei assim, eu falei, gente, real. Mas o público entendeu. A gente não tinha feito propositalmente, mas o público entendeu daquele jeito. Tem uma cena do espetáculo que eles estão fazendo uma cena de improviso com a professora clássica. A luz que foi colocada refletiu na parede.
Criou Uma sombras na sombra. E parede. criou uma sombra. E essa sombra, no momento que eles estavam fazendo toda a cena, a sombra ela ficava aparecendo. Ela modificava fazia toda uma performance junto com eles. E aí uma pessoa da plateia filmou É e falou: proposital olha isso? Isso é proposital. Porque Vocês fizeram isso? ficou lindo. Incrível. No momento que eles se movimentavam, as sombras atrás faziam os movimentos também. Ficou uma Complementava coisa assim a cena, muito né? bem feitinha. Mas não Aí foi a gente ficou proposital, assim, não. Mas Aconteceu, Aconteceu tá lá. de ser, agora é. Agora faz parte. E foi tudo assim, pensado com muito carinho, muito cuidado por Unisagé também. Tem uma coisa em relação aos elementos que os meninos usam, que ela pediu em uma das reuniões para vocês trazerem Símbolos que fossem símbolos, né, importantes. objetos pessoais deles, que fossem Importante. que tivessem um significado importante. E tem uma cena do espetáculo em que eles usam esses objetos, né? Uhum. E é muito lindo, porque tem força ali, tem história naqueles objetos, porque são histórias deles. Não só do personagem, mas são histórias deles. No que ele olha, no que eles pegam, no que eles levam até os pés de Iro com esse objeto, tem um significado ali. Não só do personagem, mas pessoal também. E ela falou, né? Quando eu escrevi esse texto, foi pensando na história de vocês. E foi tudo bem casadinho, assim. Então, o espetáculo, a história é muito especial. E como foi a aceitação do público? Depois que colocou, depois dessa preparação, dessa história, como foi a reação do público? Quando a gente estreou, fizemos primeiro a primeira sessão foi ensaio aberto, foi para povo de terreiro, Aconteceu aonde? no Margarida Ribeiro. Foi Foi uma sessão exclusiva para povo de terreiro. Aí na segunda-feira a gente fez pra escola. Vocês lembram? Que aí foi tipo Lembro. assim. Como esquecer? Foi nossa primeira experiência apresentando pra escola. E, tipo, E ela assim, já tinha falado, vocês têm que estar preparado para todo e qualquer tipo de reação. E ainda mais quando você fala de orixá, quando você fala de cultura preta, e aí, tipo, a gente ouvia muito, tá repreendido, Deus é mais, que não sei o que lá e tal. Já chegou a acontecer isso? Sim. Várias E acontece. vezes, várias. É bem normal, é. É. Mesmo a Inclusive. gente explicando bem antes do que se trata o espetáculo, porque a gente não apresenta, vamos apresentar. Tem todo um contexto. Quem leva a gente para apresentar ou na escola ou em Nesses algum- casos, né, tem mediação. tem as Sim. mediações. Então, o espetáculo fala de tal Mas coisa. ainda assim, Mas é ainda assim, complicado. chega de uma forma. Só que o mais legal disso tudo é que eles começam assim. Depois vão E quebrar. eles terminam o espetáculo em um encantamento Sim. que é lindo de ver. Uhum. Tipo assim, não teve uma apresentação que a gente fez pra escola, que eu acho que é o público mais difícil, assim, nesse lugar. Adolescente é Adolescente. complicado. É o público mais difícil, mas, tipo assim, não teve uma apresentação que a gente fez em que no final, que a gente terminasse, eles juntavam, tipo assim, ó. Sim. Uhum. E Porque a que- mensagem chega. Porque conta a história de 3 jovens negros. Sim, Uhum. a E mensagem na Bahia, chega. a gente tem a maior quantidade da população, são Entendeu? jovens negros. Então, provavelmente, algumas pessoas Se reconhece. se reconhecem durante o processo. Uhum. É isso aí. É porque, assim, eu vou fazer um comentário e eu sou paulista, Sim. certo? Uhum. Então, eu venho de uma família que ela é descendente direta de europeus mesmo. Meu bisavô era espanhol. Uhum. Então, é uma família extremamente católica, Uhum. que são as origens da minha família. Sim. Ok. Mas, dentro da minha família, sempre ensinou minha avó, que é católica, apostólica, romana, fervorosa, falou: tem que respeitar todas as religiões. Sempre foi ensinamento dentro de casa, pra respeitar tudo. E a primeira vez que eu tive contato com religião de matriz africana, pra quem não conhece, é um susto. Mas é. Se você é um país que cresceu, nasceu e foi fundido dentro de uma religião cristã, então tudo que a gente tem é Sim. europeu, eurocentrismo, tudo. A gente tem pouco contato até com as próprias religiões indígenas, a gente não sabe, a gente sabe quase nada. Uhum. Eu posso perguntar até pra vocês, eu acho que aqui a gente sabe quase nada sobre. Imagine a de religião africana. Sim. E aí causa realmente um choque. Sabe por quê? Porque grande parte você trata de forma pejorativa dentro Exatamente. Das igrejas. a religião africana. É. Que que não foi proposital. A ideia é Sim, proposital. sim. Tratar como antagonista a religião de matriz africana. Principalmente em locais como esses, assim, né? Tipo, escola e tudo mais, que a gente não estuda isso. Então, se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem troca, a gente sempre vai levar um susto. Vai. A gente sempre vai achar que é uma coisa... Vai impactar. É. Então, também, o espetáculo também é esse convite. É um convite de você falar bem assim, não, calma. Vamos escutar ver essa na... história aqui Vamos primeiro. ver na real como é que as coisas são antes de você julgar. Então, é um pouco disso, assim. A Unisagé, ela fala bastante que teatro, né? O teatro, ele veio nesse lugar de contar essas histórias, né? Que ela queria contar. Porque a gente conta essas histórias sobre a cultura brasileira. Então, mesmo que você não seja da religião, que você não conheça,
Candomblé é cultura brasileira. Com certeza. Então você vai estar convidado ali a conhecer um pouco mais sobre a cultura brasileira. Você não precisa ser da religião. Exato. Então você vai ser muito bem-vindo para conhecer essa cultura que também é nossa. É muito legal falar sobre essa questão cultural, que eu fico comentando, eu tenho várias conversas com vários amigos. Você quer encontrar países que não tem problema com várias religiões, são países que tem, por exemplo, japonês, 95% da população é da mesma origem, coreano, chinês, e eles ainda têm um conflito entre eles, viu? Sim. Porque não chamam um coreano de japonês e nem de chinês. Eles não suportam, principalmente chamar de japonês, por causa do conflito, pré-Segunda Guerra Mundial e tal. Então você tem. E a grande diferença aqui no Brasil e a oportunidade que a gente tem de poder rodar a Bahia e ver, e até fora da Bahia, é uma riqueza tão grande que infelizmente está vedada à base de preconceito. Você não se dá nem a oportunidade de conhecer. A gente tava conversando aqui um pouquinho em off, falando sobre a história de Cabo Verde. Sim, A gente teve com um cabo-verdense e ele contou a história de Cabo Verde. Quem quer conhecer a história, é fantástico. Você entender sobre isso. Ou você escutar que a língua dele chama crioulo. Crioulo é uma mistura de português com uma língua que não é deles, né? Que foi importada e eles criaram um tipo de linguagem. Então você tem essa mistura e a gente fica vedado por causa do preconceito. Ah, Deus é mais, porque tá tudo preso, enraizado dentro de uma cultura europeia que foi imposta, porque a gente tem que entender da seguinte forma. Não foi colocado, não foi... É Quer isso conhecer? aí. Você quer conhecer? Não foi assim, não. Vem É aqui, isso aí, Bey. vem cá, Segura índio. sua onda. Aceita. Vem cá que eu vou te mostrar o que é o bom. Sim. Mas agora vamos entrar na parte. A premiação. Ai, meu Deus. Que chega a felicidade, volta. Deus. Quem foi que teve a coragem e falou, vamos se inscrever? Júnior. Eu fiz sem ninguém falar pra ninguém. Nem falei pra ela. Mas é bom, viu? Ele tá fazendo isso ultimamente. Eu ele sou a escreve pessoa- e fica na calada. Na surdina. Ele não É fala por- pra não criar expectativas. Aí ele mais Gabriela, que é a nossa produtora, os dois ficam ali, né, grudados no computador. E aí, surgiu tua coisa, bora escrever, bora. Surgiu tua coisa, bora escrever, bora. Depois, quando o resultado sai, ou que tem A gente surge tá uma lá, lista pulando de de alguma alegria. coisa, ela foi Habilitados e selecionada. tal, aí eu Ó, falo, gente, a gente foi entendeu? habilitado pra isso. Isso foi o quê, Júnior? Ah, Escrevi. Eu, Mas sabe o que é ai, legal, gente. Júnior? É porque às vezes você tá dotado de uma energia tão positiva que não é que... Às vezes você tem uma ideia muito boa e aí se você começa a conversar com as pessoas, não vai existir unanimidade em nada. Sim. Nada. E aí vocês podem falar, mas será? Mas será? E a gente precisa ter o primeiro impulso. E geralmente o primeiro impulso é feito por poucas pessoas. Eu vi uma coisa genial de um filósofo. Não se tem tempo pra massa. As grandes conquistas da humanidade foram feitas da cabeça de uma pessoa. E essa uma pessoa não consegue explicar pras pessoas. Ele faz e depois ele é seguido no que ele faz. Aí ele conta sobre... Aí eu vou pegar o exemplo do Napoleão. Grande estrategista militar da França e tal. Napoleão não conversava com seus generais. Ele mandava, faça isso. E ele não explicava. Porque ele falava, não tinha tempo de acompanhar o raciocínio dele. E aí, às vezes, eu fico pensando, às vezes a gente fica... Medo, normal. Você tem um pouco de medo, aí você fala, eu tô aqui cheio de energia. Vai dar certo, vai dar certo. Pô. Se eu comentar com alguém, não vai dar certo, velho. Deixa eu ir nesse impulso que vai Não, rolar. É porque a Cia, quando ela começou, era todo mundo fazendo tudo, né? Todo mundo fazia tudo, barará. Só que chega um momento que, gente, precisamos organizar isso aqui. Então, cada um vai ficar responsável por uma parte da Cia. Então, eu fiquei mais por essa parte de edital, né? Achar edital, escrever edital, eu e Gabi. Ele é rato de Edital, entendeu? Você Ele é cria... bom, ele é bom coisas nisso. assim. Você cria uma habilidade pra E isso. aí, tipo assim, atento a tudo, né? Tipo assim, festival, edital. E aí, certo dia eu tava lá, parecia assim, poxa, inscrição Prêmio Shell. Eu falei, interessante, viu? Mas deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Abri a ficha de inscrição, olhei, li o edital, né? Olhei, falei assim, olha, eu acho que a Cocô entra nisso aqui, viu? Vou tentar. Escrevi. Tinha tudo, né? Que tudo tinha tudo, pô. Mandei. Passou um tempo, eu falei, isso não Isso vou foi aguentar. ano passado. Ano não foi passado, ainda, eu foi acho no que ano outubro passado. ou novembro, por aí. Eu falei assim. Quando chegou em dezembro, eu falei, gente, escrevi a gente no Prêmio Shell. A gente tava em Anguera? No dia que você Foi falou? mesmo, Anguera. Eu A só gente tava falei em no Anguera, dia que a gente apresentando recebeu, que eu o recebi um e-mail confirmando que a inscrição, que a gente Você- estava apto Ah, a concorrer. Parabéns, vocês estão aptos para tudo certinho, estão aptos. Aí eu falei, gente, inscreve a gente no Prêmio Shell, tá? A gente tava antes de apresentar isso, não foi? Uhum. A gente Ai, chegou em Anguera, tava descarregando Chegou um e-mail pra o mim. cenário e ele falou. Falei, gente, escrevi, estamos aptos, agora torcer. Pronto.
E foi assim, fazendo tudo assim, gente. Escrevendo na hora, amigo, consegui. Tá rolando, viu? E aí, eu posso até falar uma coisa. Você tem uma característica de organização muito importante. Já tava tudo pronto. Sim, E às vezes as pessoas não entendem que ter uma documentação organizada sim. te dá essa vantagem. A gente foi aprendendo isso Isso com o tempo com Isso, também. foi isso que eu ia falar. Isso Mas foi tem algo gente que foi- mesmo a gente começou a Sofrendo não aprender. aprende. Não, mas isso é verdade. Começamos a aprender, fazer projetos e já deixar ali guardadinho, um modelo já Encaminhados, Pode pelo ser menos. 10 planilhas, editais, a gente tem 10 projetos, É. assim, diferentes, porque se precisar de um projeto aqui, a gente tem. documentação da gente tudo Tudo, guardadinha lá, porque documentação, às que é uma vezes parte precisa, importante. aí eu não atendo o telefone, tipo, eu passo o dia todo sem Trabalha. atender o celular. Então é uma hora que ele precisa de um documento Tá meu tudo lá já. Aí ele já tem tudo, tem minha assinatura digital, tem tudo. E aí vem o problema de documentação burocrática, né? Porque às vezes você perde o tempo porque não tem Sim. essa documentação e a gente sabe como o órgão público funciona. E aí, pronto, fiz a inscrição. E aí, quando sair Certo que você já dia- está É porque- Esse dia foi histórico. Eu e Ana, a gente tem um projeto, né? Todo verão a gente se junta e grava vídeos dançando e tal, as coreografias. E Uhum. aí a gente ia gravar, isso foi uma quinta-feira, a gente ia gravar vídeo na sexta-feira em Salvador. Isso. Só que eu tinha que aprender algumas coreografias pra poder passar pra ela. E aí tava aprendendo coreografia em casa, pá. Chega um e-mail. Quando eu tô nesses meus momentos, o celular fica, tipo, longe, eu tô aqui. E aí eu olhei assim, vi que era e-mail. Eu falei, não é e-mail. E-mail é coisa séria. Na E-mail, barra a de gente não notificação. pode. Hoje em dia, e-mail é coisa séria. Não Entendeu? deixa A gente, passar tipo assim, e-mail, não deixa não. passar, não. Se for, tipo assim, me ligue, não vou atender. Manda mensagem no Mas WhatsApp, vou e-mail. demorar Mas pra responder. e-mail- Mas e-mail, não. E aí, quando eu bati o olho em e-mail, quando eu cliquei, só na notificação, assim, prêmio Shell, parabéns. Menino. Você foi indicado. Esse deu Uou. Eu peguei, tirei print, mandei no grupo, Júlia já tinha. Porque, tipo assim, meu e-mail tá logado no meu celular, no de Júlia, no de Gabi, não sei se vocês estão. Tá O no meu meu também. tá, porque às vezes chega E pra eu aí- botar o número lá. Júlia mandou, Gabi mandou, eu mandei. Eu. E O cada um na, E cada eu, um na cada sua um no vida. sua- E eu não estava. E nesse Liu não momento. estava. Porque foi um fim de semana e eu falei bem assim, hoje eu vou ficar totalmente Não, foi uma off. quinta-feira. Você Não. tava na casa de Gabriel, foi uma Foi um quinta-feira. feriado. Foi um feriado, eu acho. Foi, acho que foi. Eu ainda tava de férias. Aí eu falei bem assim, eu vou ficar off hoje, não vou mexer no celular. E tome mensagem no grupo. Só que às vezes o povo tá comentando no grupo só resenhas, Tá tal, tal. conversando, tá resenhando. E Eu liguei pra ela 10 ele vezes. começou a ligar. Eu, Uhum. gente, e eu tô aqui de boca Me aqui, deixe Júlia. E ela Ai, não isso, atendia. Eu não atendia, recusava. Recusava. E eu, recusava. pô. Aí ela mandou, o que é que você quer, Júnior? Eu falei, amiga, Eu estou off, atenda, Júnior. Eu falei, atenda agora. Aí ela atendeu. Eu falei, amiga, você não sabe o que aconteceu. ele fez chamada de vídeo. Foi, amiga, você não sabe o que aconteceu. Ela, o que, amigo? Eu falei, tá preparada? Ela, amigo, fala. Eu falei, vamos indicar pra Michelle Liu. Eu caí na rede, assim, eu caí. Mas o melhor foi o Nissagé. Eu não aguentei. Quando o Nissagé, O Nissagé Quando quando eu falou, mandei "Você no grupo. Aí ela, ó, Famiro, você quer me matar? Ela me ligou. Que história é essa? Eu falei, calma, Nissagé, respire. Respira aí. Mulher, Sabia que eu nem você sabia. Falei, Nissagé, eu fiz na loucura. Eu escrevi na loucura, deu certo, estamos indicados. Ela, ó, Famiro, você tem noção o que é o prêmio chefe? Eu falei, não. Porque realmente a gente não sabia. Não A gente tinha vai pesquisar depois o que era o prêmio Não tinha Shell. noção, não. Sabia que era um prêmio chefe, que era um prêmio importante. Tinha uma relevância Só que, grande, tipo assim, mas não que ela- era o maior prêmio, né? Ela, o Famiro, você tem noção o que é o prêmio chefe? Eu falei, não, Nissagé, não É tenho. tipo o ela, Oscar ela é o do Oscar do teatro. teatro brasileiro. Você tá... Eu falei, Nissagé, é sério? Ela falou, é sério, Famiro. Aí foi que a ficha caiu. Aí foi tipo assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí, altas conversas com ela tentando explicar pra ela como foi que aconteceu, né? E ela falou, eu não acredito. Porque assim, a gente conhece prêmio, né? Que agora a Bahia Braskem, aplaude. né? Que agora a Bahia aplaude. Isso. Porque é daqui da Bahia, o maior prêmio do teatro baiano e tal. O prêmio Shell era algo muito distante. Rio, São sabe? Paulo Só é, só. é um, Eixo porque é um Rio, São prêmio Paulo. eixo Rio-São Paulo e só premiu a galera de lá. Então vocês furaram uma bolha. Furamos uma bolha. Vocês estão competindo com outras Furamos não, a gente rasgou A total. gente falou, é nossa. pessoas. Vocês estão competindo com quantas pessoas? É A- por categoria? Categoria. A nossa categoria é destaque nacional. São quatro, São né? São 4 grupos. Vocês estão disputando com 3. É. Isso. E esses 3, todos de Rio e São Paulo? Não. Tem um grupo do Ceará, outro grupo de Minas e um grupo do Sul. Ah, entendi. essa categoria- ela é específica. Para grupos fora do eixo Rio-São Paulo. É isso que eu ia falar. O Oscar e o melhor filme estrangeiro. Isso. Que o filme brasileiro ganhou. Essa categoria que abre para os outros grupos. E foram 173 espetáculos inscritos. E estamos Vocês- entre os dos 4. O valor da premiação. O Faça-me rir. 12 Vocês vão mil. sair. Ah, não é muito, mas também não é Ah, pouco. deixa eu falar uma coisa pra você. Aí quando a gente pensar, esse 2000 vai pra quê? Pro cenário de Acocô, que não tá terminado ainda. É porque assim, a nossa diretora, ela tem um sonho que ninguém tira da cabeça dela, que é botar um tapete
Do É um cenário. piso, né? É um piso no cenário. é. Porque na No ideia desenho. original, no desenho original, tem esse tapete que os meninos fazem tudo em cima dele. Porque ela pensa pra proteger os pés deles, porque eles correm descalço. Então, às vezes, é um palco que o chão do palco tem algum danificado e tal. Então, esse piso, ela pensa como um elemento a mais no cenário, mas também uma proteção pra eles. Porque eles se jogam no chão, eles correm, tudo descalço. Você vai Mas também assistir. tem a estética, né? E é uma É, estética também maravilhosa, muito porque bonita. é Da lindo. esteira. O cenário original, Que a como gente ela usa fez, muito. é lindo. E aí vai ser de fato pra melhoria do grupo mesmo, assim. Figurinos. Figurino que a gente Mas precisa. eu acho que a maior melhoria que vocês vão ganhar quando vocês vão conquistar quando ganhar Uhum. vai ser o de vencer. Com Sim. certeza. Sim. Quando você tem esse sabor, todo esportista fala isso, né? Quando você vence, vira um vício. É. E aí você começa a entender, aí vem um pouco de neurociência, seu cérebro muda completamente, você nunca mais vai voltar a ser o que você era. Eu acho que já vencemos muito, né? Com essa Já, indicação. com certeza. Uhum. Essa indicação vem, tipo assim, eu sempre falo pras meninas, não para si a única, mas vem para o teatro feirense. Exatamente. Sabe? Que talvez vocês sejam o exemplo para várias que vão nascer. Sim. Porque a gente não tem noção quanto a gente é exemplo para uma pessoa. Uhum. Até alguém te falar. Exatamente. eu vi esses dias que. Ai, eu não vou chorar, não vou chorar não, Júnior, pelo amor de Deus. É porque, de fato, véi, quando eu penso assim, que isso foi um sonho meu, sabe? Que eu dormi, sonhei com o espetáculo, e aí contei pras meninas, elas abraçaram a ideia, e sonhamos juntos e construímos tudo isso. E aí, esses dias eu ouvi falar assim: vocês têm noção que vocês estão fazendo história no Teatro Feirense? A gente no meio do movimento não pensa Não nisso. pensa, poxa. Mas depois que acontece, e aí o legal da publicidade, de publicizar isso, é contar essas histórias para outras pessoas. Sim, Uhum. Olha de onde a gente saiu. Não tinha nada, era tudo mato. é. E agora o que é que tem? E é mais Sabe? fácil. É um caminho que depois as pessoas vão trilhar em cima, Sim. Uhum. que E a vocês gente- construíram. A gente até tava comentando esses dias também sobre o fato da gente já ser referência para algumas pessoas, né? No nosso espetáculo a gente utiliza a língua de sinais, né? Libras. Uhum. Dentro do Em espetáculo. alguns momentos dentro do espetáculo. E Urubá também. Isso, e Yorubá também. Isso das Libras foi uma ideia de Nansurei, né? De acrescentar nas coreografias ali isso. E a gente sabe que agora tem um espetáculo sendo construído, né? Que eles estão Vão utilizando. estrear hoje, inclusive, em Salvador, que é Odisseia. Porque apresentamos, fizemos 2 festivais muito importantes na Bahia, né? Que foi o de Cabo a Rabo e o FIAC, que é o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, ano passado. E no de Cabo a Rabo, que é pelo Vila Velha, a gente teve contato com a galera da Universidade Livre. E eles assistindo o espetáculo e tal. E aí, quando foi esses dias, eu assistindo um vídeo de teaser do espetáculo, eu percebi uma parada. Que eles estão utilizando Libras dentro do espetáculo como a gente. Então, tipo assim, a gente serviu de inspiração pra isso, sabe? Uhum. E, tipo, o diretor deles é Márcio Meirelles. Isso. E ele assistiu, ele ficou, tipo assim, muito encantado no nosso espetáculo, assim. E Muito saber bom. que, tipo assim, a gente, de uma forma, tá sendo inspiração pra outras obras, sabe? Isso é muito especial, velho. E ainda, tipo, a galera de Salvador, querendo ou não, tem esse distanciamento. Tem. Sim. A gente apresentou lá, foi muito especial, mas tem ainda esse distanciamento. Tem em qualquer área, porque assim, quando a gente vai trabalhar em Salvador, o pessoal pergunta, vocês são de onde? Ah, sou de Feira. É assim mesmo. Né? Mas eu falo, eu ainda brinco com eles, aí eu falo, pessoal, deixa eu te falar, Bahia, o Feira de Santana é a capital do interior da Bahia, pô. Aham. Não se preocupem, Calma aí. vocês estão isoladas em Salvador e Feira tá conectado com o restante. Sim. E às vezes falta essa visão deles. Sim. Eles não Aham. acreditam no potencial, não. Não, Não. mesmo. E Não. tudo que eles podem fazer pra debochar de Feira de Santana, Eles eles vão debocham. fazer. Ah, Eu fico assim, assim, ó. toda vez que a gente senta com o soteropolitano, eu faço essa Eu piada. sou, tá? Sou teropolitano. Mas eu também sou paulista, mas eu me sinto Tá. mais diferente. Não Tá vale, entendendo? não, Porque, Júlio. tipo assim, Feira abraça as pessoas, não tem como. eu falo, é. gente, eu sou soteropolitano, mas meu coração é feirense. Porque, Sim. tipo assim, eu me construí Em Feira. aqui em Feira. É. Tipo assim, até enquanto artista mesmo, eu me construí aqui em Feira. Uhum. Sabe, eu me descobri, tipo assim, não, me descobri não, porque eu sempre fui artista. Eu nasci uma criança artista. Mas isso desabrochou em mim aqui em Feira, sabe? Então, Feira tem um lugarzinho especial aqui dentro, assim. E, você é grupo de Feira de Santana, Uhum, entendeu? Por favor. Sim. Ah, O nosso textinho que a gente já escreveu. Que a não, gente vai discurso, trazer o prêmio discurso. A gente Shell, fez entendeu? questão de De botar reafirmar bem isso. grandão lá, né? Que somos de Feira de Santana. Não é Isso é Salvador, importante. não, é Feira de E Santana. aí, Aninha, eu vou falar uma coisa pra você usar que eu usei com uma pessoa aqui. Eu vou falar, Salvador é o bairro mais distante de Feira. Tá entendendo? Eu usei esse termo. A pessoa, ela como Ela fica assim? no chão, ela né? ficou assim. Ela vocês, odeia. Vocês têm uma autoestima muito grande. Eu falei, rapaz, Feira de Santana. Estamos Feira de podendo Santana. ter, entendeu?
Estamos podendo A ter. história de feira é importante pra Salvador e ele tem que reconhecer muito isso. Com certeza. Isso, amor. Pessoal, e agora, pra gente finalizar, o que é que tá faltando pra ir pra São Paulo? Pra São Paulo. O que tá faltando? Eu acho que a gente pode começar falando, né? Que a gente pensou em fazer um espetáculo, uma apresentação única, tal qual a Cia Única, né? Uma apresentação única no dia 12 de março, em prol de arrecadar o dinheiro que a gente precisa para viabilizar essa ida para São Paulo. Sim. A gente precisa pagar passagem, hospedagem, os custos que a gente tem lá, né? Porque a gente sabe que não é só a viagem Com e o lugar de certeza. dormir, né? Tem comida, tem transporte, tudo Sim. isso. E a gente quer que a Cia Única esteja completa lá. Os 4. Então a gente tá fazendo esse espetáculo, né? Que vai ser no dia 12. Então a gente tá vendendo os ingressos a preço único também, que é de R$20 para qualquer pessoa. Não tem Então, desculpa. a gente sempre fala assim, velho, se você não pode ir, presenteie alguém, fala com alguém, Isso. divulga, ajuda de alguma forma, porque a gente precisa muito dessa ajuda. E a gente também gostaria muito que o público de Feira de Santana assistisse esse espetáculo que é de feira e que tá Antes da indo gente pra lá, ir né? pra lá, certo? Exatamente. Isso. Quando é a premiação? Dia Dia 18 de 18 março. De março. Isso. Pertinho, né? Pertinho, daqui a pouquinho. Não tá tão Nossa. longe, vai ser legal. eu fico nervoso. Na adrenalina. É importante. Então, dia 12, 12 de março no Centro de Convenções. Convenções. 7h30 da noite tem a Cocolatione Tempo de Ser. isso aí de convenções é espetacular. Nossa, Tá entendendo? Vai ser muito bom. Olha, e minha maior preocupação Surreal. é que o palco é muito grande, a gente vai correr demais. E nós somos É grandão. 3, entendeu? A gente precisa. A gente Ocupar o precisa espaço. não ser Então, vamos engolido lá. por aquele pau. Dia 12 de março. A 7h30. Cocolatione. Não, pra mim não, pra câmera. Dia Dia 12 de março, a Cocolatione Tempo de Ser no Centro de Convenções às 7h30. A gente Todo espera mundo vocês, lá. tá? Ingressos único. disponíveis no Simpla, R$20, tá? É preço único. Na bilheteria também, a partir das 5 horas da tarde, vai estar aberta no dia 12. Então, se você quiser comprar seu ingresso, ou pelo Simpla, ou no dia 12 na bilheteria. Espero vocês lá, tá? E Pra se, assistir o espetáculo indicado à categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell. É e isso se aí. você faz parte de algum terreiro, né? Conhece, sabe, quer conhecer mais sobre a religião de matriz africana, quer conhecer mais sobre esse espetáculo, pega seu grupo, leva seu terreiro pro teatro para assistir o espetáculo todo mundo junto também. É Quer isso ser aí. atravessado? Quer entender mais sobre tempo? Vem assistir a Cola gente. com a gente. Vem assistir a Cocô. E não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, @Ciaúnica de Teatro. Lá você encontra o link pro Simpla e também encontra várias coisinhas que a gente vai postando de vez em quando, falando um pouco Sim. desse processo e conhecendo também, né? Um pouco da Única e de como foi construir esse Sim. espetáculo. E outra coisa, no dia 18, no dia da cerimônia, vai ser transmitido, tá? No YouTube da TV Cultura. Então, já se acompanha lá pra poder assistir. É isso aí. E ver Torçam se a pela única gente. pegar esse troféu. Torçam pela Trazer pra gente. casa. Vai estar todo mundo cruzando os dedos Sim, e torcendo sim. Feira de Santana. Pessoal, foi uma satisfação Ai, muito foi grande maravilhoso. escutar a história de vocês. É bacana ver que Feira de Santana continua protagonista em qualquer área, porque feira é foda, Feira velho. cheia Feira de é foda. pratas. É, Você fala direito. diferenciada. Feira é foda, feira tem vários adjetivos. Pessoal, muito obrigado. E pra você que assistiu a gente até aqui, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Vou dar logo no começo.